Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 8 de julho de 2021. Eduardo Leite assume que é gay e isso é um passo importante num país presidido por um homofóbico, parte 3. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite PSDB, deu um passo importante para a política brasileira. Em entrevista ao programa Conversa com Bial, que foi ao ar na TV Globo dia 0107, o aspirante a candidato presidencial em 2022 diz ao apresentador "Eu sou gay", mostra chamada antecipada pelo Instagram do programa. "Sou um governador gay, não um gay governador. Como Obama era um presidente negro, não um negro presidente. Tenho orgulho disso. Num país onde gays e transexuais sofrem agressões diárias, presidido por um mandatário abertamente homofóbico, onde a TV aberta ainda tolera apresentadores que cometem crime abertamente, como Siqueira Júnior, não é uma declaração trivial. É um posicionamento político." Leite acena um público que não está mais disposto a considerar a orientação sexual um tema a esconder. Isso não quer dizer que necessariamente seja um eleitor apenas identificado com a esquerda. O governador, de 36 anos, fala toda uma geração. Ele quer e pode, se for bem sucedido dentro da briga interna do PSDB e da direita tradicional, ser o único millennial na corrida presidencial e por isso fala aos seus pares e aos mais jovens também. Nada mais cringe do que inventar subterfúgios para a questão. O governador tucano se torna o segundo mandatário estadual abertamente gay, ao lado de Fátima Bezerra Peterne, no momento em que outro político gay, Fabiano Contarato, brilha na CPI da pandemia e parlamentares trans fazem história. Um alento em meio ao obscurantismo bolsonarista. Leite segue os passos de Pete Buttigieg, que em 2020 se tornou o primeiro democrata abertamente gay a disputar as primárias presidenciais no EUA. Não levou, mas se tornou um termômetro na corrida e ganhou uma importante disputa, o caucus em Iowa. É importante também que essa declaração saia de um político do PSDB, um partido em crise de identidade. Parte dos tucanos se abraçaram à ultradireita bolsonarista, João Doria, que chegou até a vetar livros escolares, e o próprio Leite incluídos, mas de fundações social-democratas relevantes. Como lembrou o antropólogo Lucas Bulgarelli, os caminhos abertos pela esquerda nos anos 80 e 90 ofereceram as condições para o surgimento de coletivos como Diversidade Tucana, em 2006. Embora não fossem maioria nos espaços do ativismo, militantes UGIB que é do PSDB atuavam nas administrações do partido. Descobrimos o que há muito já sabíamos em uma democracia: a identidade de gênero e a orientação sexual não vinculam uma orientação ideológica, e tampouco deveriam, escreveu Bulgarelli no El País, ainda em 2018, quando 29% dos que se diziam não heterossexuais afirmavam que votariam em Jair Bolsonaro em 2018. Segundo Datafolha. Leite traz esse debate como nunca, inclusive para a militância. No livro Vida e Sexo, o Espírito e Emmanuel esclarece pela psicografia de Francisco Cândido Xavier sobre a pergunta quando errante, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem, ou no de uma mulher. Resposta a isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Item N 202, de O Livro dos Espíritos.
A homossexualidade, também hoje chamada transexualidade, em alguns círculos de ciência, definindo-se, no conjunto de suas características, por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível, à luz da reencarnação. Observada a ocorrência, mas com os preconceitos da sociedade, constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com as verdades simples da vida, essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão, com o próprio desenvolvimento da humanidade, e o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito. Em pé de igualdade ao respeito e atenção devidos às criaturas heterossexuais. A coletividade humana aprenderá, gradativamente, a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais morfológicos, para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana, de vez que a individualidade, em si, exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos ou a deprime pelo mal que causa com a parte que assume no jogo da delinquência. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado, em quase todas as criaturas. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. À face disso, a individualidade em trânsito, da experiência feminina para masculina ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos, em que pesa o corpo de formação masculina que o segregue, verificando-se análogo processo com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. Obviamente compreensível, em vista do exposto, que o espírito no renascimento, entre os homens, pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo-se ao imperativo de encargos particulares em determinado setor de ação, como também no que concerne a obrigações regenerativas. O homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos é induzido a buscar nova posição, no renascimento físico, em corpo morfologicamente feminino, aprendendo, em regime de prisão, a reajustar os próprios sentimentos, e a mulher que agiu de igual modo é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino, com idênticos fins. E, ainda, em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprios, rogam dos instrutores da vida maior que os assistem à própria internação no campo físico, em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com o que se garantem contra arrastamentos irreversíveis, no mundo afetivo, de maneira a perseverarem, sem maiores dificuldades, nos objetivos que abraçam. Observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova ou de experiência, é forçoso se lhes dê amparo educativo adequado, tanto quanto se administra a instrução à maioria heterossexual.
E para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, caminha o mundo de hoje para mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo, porquanto, à frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência, nos domínios do sexo e do amor, são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. Isso porque todos os assuntos nessa área da evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada um. Balneário Gaivota, 8 de julho de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.